Amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. A gente vai ler aqui a partir do versos 29. Todos acharam? Diz assim a palavra: o rugido deles é como o do leão, rugem como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Amém? Até aqui? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigada por mais este momento que nós estamos reunidos, Senhor, como a Tua noiva. Pai, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome toda a liberdade em nossas vidas. Que o Senhor fale em nossa mente, em nosso coração e em nossa alma. Que nós venhamos sair daqui transformados, renovados pelo poder da Tua palavra, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar a Tua majestade santa, o Teu poder, Senhor, é o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, a gente sabe aqui que esse capítulo aqui que a gente leu, esse versículo 29, na verdade aqui o que aconteceu? Era uma profecia que as nações inimigas iriam rugir, né? Elas iriam rugir sobre Judá e iriam devorar Judá. E foi exatamente o que aconteceu. Essa profecia, ela se cumpriu. A gente falou aqui, a gente viu um vídeo sobre leão e falou um pouco sobre o leão. Mas tem uma história bem interessante que fala sobre um leão que ele estava ali na África e ele estava debaixo de uma árvore descansando. Cansado, estava ali, quieto. Alguns leões, outros leões menores vieram até ele e tentavam mexer com ele para ver se ele se estimulava, para ver se ele tinha alguma reação, e nada ele tinha. Vinham também as leoas até ele, mordiam, tentavam morder as suas patas, para tentar animá-lo, e ele não dava a mínima. E aí saiu, só que por trás disso, de longe observando esse grande animal ali quieto, sossegado, vieram os chacais e as hienas. E elas observavam ele. E aí foram se aproximando e foram comendo no seu território. E elas pensaram o seguinte: bom, agora nós vamos acabar com esse leão. Agora é o momento que nós vamos pegar e acabar e destruir com ele. E aí elas ficaram rindo, latindo. E o leão, em certo momento, ele se levanta e ruge. E o que acontece a partir disso? Ele vai, enfrenta, luta e assusta e expulsa todos aqueles animais. Sabe, amados, existe um certo momento da nossa vida em que, assim como o leão, ele precisou se levantar para dizer quem ele é para o chacal. Assim somos nós diante dos nossos inimigos, diante do nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas. Nós sabemos que vai existir momentos e vários momentos na nossa vida em que nós vamos ter frustrações, decepções, desânimo, cansaço. E nós vamos ficar meio como o leão ali, quieto, cabisbaixo, desesperançoso, como se nada mais fosse acontecer, esperando só o dia passar. Mas nós precisamos, assim como o leão que levantou e rugiu e mostrou para o chacal quem ele era, assim somos nós. Nós precisamos nos levantar. Amém? Antes da gente avançar aqui, eu quero ler para você, eu acho que eu não dei para os meninos lá, mas Davi, quando ele derrotou os amalequitas, aqui em 1 Samuel, capítulo 30, ele narra essa história. E Davi, quando ele chega ali, ele vê que a cidade estava destruída, que levaram suas esposas, filhos, e todos ficaram angustiados, desesperados, tristes. E aqui a Escritura narra para nós, no versículo 4, então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. E aí no verso 6 ele fala: Davi ficou profundamente angustiado. E mais a seguir diz:
Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe, o que eu quero mostrar aqui para você é que enquanto Davi e os soldados choravam, aconteceu alguma coisa? Não. Mudou alguma coisa? Não. As mulheres e os filhos voltaram? Não. Aquele cenário mudou, foi transformado? Não foi. Sabe, nós precisamos chorar, sim. É necessário, é bom a gente chorar, colocar para fora as nossas emoções. Mas o que nós precisamos nos alertar é que a gente não pode ficar paralisado na mesma situação, debaixo da mesma árvore, enfurnado num quarto, dentro de uma cama, em cima de uma cama, direto, achando que quanto mais eu chorar, Deus vai ter misericórdia de mim. Nós precisamos sim reagir. Você pode colocar suas emoções para fora, mas você precisa reagir. Você precisa enfrentar o medo, você precisa encarar o desafio, porque maior é aquele que está conosco, amém? E a partir disso, o que foi que aconteceu? Davi, ele se levantou e ele se fortaleceu em quem? Nele? Na força do seu braço? No seu próprio Deus, amém? E nós conhecemos o final dessa história. O que eu quero dizer para você aqui, que nós vemos para o culto e nós aprendemos, nós relembramos, nós até nos inspiramos, mas nós precisamos não somente nos inspirar com o que está sendo dito, mas nós precisamos inspirar isso para fora, para as outras pessoas. Nós precisamos inspirar outras pessoas também através da palavra de Deus. Sabe, queridos, não adianta somente a palavra ser linda. Não adianta somente eu dizer com a minha boca, que palavra linda, se a palavra não está viva dentro de mim. Se eu não praticar essa palavra viva e eficaz dentro de mim. Nós precisamos sair daqui convictos que nós precisamos praticar a palavra em todo momento, pregar a palavra a todo momento. Nós precisamos ser igreja não só dentro da igreja, mas fora da igreja, ser igreja para outras pessoas, ser igreja na minha família, ser igreja no meu meio de trabalho, ser igreja no meu estudo, ser igreja para a sociedade, ser igreja nas minhas redes sociais. Nós precisamos ser isso, amém? O leão, ele é inconfundível. Você não tem como desconhecer o leão. Você sabe que o leão, ele é leão, em qualquer lugar, no meio de qualquer animal. Ele é considerado o rei dos animais, sim ou não? O rei da selva. Mas sabe o que é interessante, queridos? Nós vimos até aqui no vídeo. O leão, ele não é o maior animal do reino animal. O leão, ele não é o mais forte de todos os animais. O leão, ele não é maior em altura e nem comprimento do que todos os animais. Se comparado ao elefante, o leão é menor. O leão tem menos força. O leão é menos inteligente. O elefante tem uma memória maravilhosa. Mas só que o que difere ele é o que nós vimos no vídeo. O que gera, o que nos mostra que ele é poderoso é a sua identidade. É o que ele sabe de si mesmo. Nós sabemos que o leão, ele é ali da classe, ele é uma espécie de mamífero e ele faz parte ali do reino dos gatos, né? Dos gatos domésticos que a gente tem, dos felinos. E os animais menores, eles não rugem, eles miam. Mas os animais adultos dessa classe de felino, eles rugem. E o leão é exatamente isso. O leão, ele olha para o elefante e o que ele pensa? Ele compara o seu tamanho com o do elefante? Ele compara a sua força com o do elefante? Não. Ele vai e avança. Ele persegue o elefante. O elefante, ele não pensa que ele é maior do que o leão e que apenas com a sua pata ele poderia esmagar a cabeça do leão. E ele é extremamente inteligente, mas ele foge.
O leão, ele foca, ele vai, ele tem coragem, ele é ousado. E o seu rugido é tão profundo, é tão alto, intenso, que ele paralisa a sua presa. Apenas com rugido, a presa, ela se amedronta. Aquele som, esse efeito sonoro que sai da boca do leão, através de um rugido, ele causa um impacto no coração da sua presa, que treme e ela paralisa. O que a torna muito mais fácil, uma presa fácil. Amém? E aqui eu queria trazer para você que Daniel, lá no capítulo 5, 12, 14, você pode colocar aí para nós. Que foi que ele disse aqui? Verificou-se que esse homem, Daniel, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios, lá no 14. Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Esse era quem, queridos? Daniel. Sabe, ali o cenário que a gente leu aqui no versículo 5, foi que aquele povo, ele foi levado cativo à Babilônia. E Daniel e seus amigos foram juntos. E ali quando chegou, sabe, Daniel aqui com os seus amigos, eles rugiram. Eles rugiram. Eles tinham motivos de sobra para dizer, acabou tudo, já era. O meu futuro não existe mais. Está tudo perdido. A gente está caminhando para um cativeiro, para ser escravo. Aonde está Deus? Acabou. Mas esse não foi o diálogo entre eles. Esse não foi o diálogo entre eles. O leão, ele ruge, sabe para quê? Para identificar o seu destino. Ele ruge para identificar o seu destino, os outros também possam ver aonde ele está. Daniel e os seus amigos, eles foram levados escravos ali para a Babilônia, e da mesma forma, não estava tudo perdido. Como leão, eles viram que o seu destino não estava nas mãos de quem o estava levando, mas na mão do Deus vivo. Amém? Sabe o que isso diz para nós, queridos? Muitas vezes a nossa caminhada, ela está difícil, ela está ruim, parece que nada muda, parece que a gente dorme e acorda, é a mesma coisa, vira rotina, sabe? Você não vê um novo acontecer, o novo normal parece que não faz muito sentido para nós. Muitas coisas, se você for olhar os noticiários, é coisas mais horríveis, uma atrás da outra, é notícia negativa, é aumento de índice de contaminado, é mortes, é várias coisas. Parece que nada muda. Mas sabe o que a gente pode aprender aqui? É que se o caminho, ele está difícil, ele pode estar difícil, mas se estiver na direção de Deus, Ele estará nos levando para um propósito. Escute isso, se o seu caminho está parecendo difícil, você pode dizer assim, mas o meu casamento está arrumando para o fracasso. Escute, se você estiver com Deus, se é Deus que está aí conduzindo esse caminho, Ele vai te levar para um propósito. Tem um propósito, você entende isso? Deus, Ele tem um propósito, a gente escuta muito isso. Deus tem um propósito para todos nós, a gente não escuta isso demais? Na verdade, quando a gente vê o primeiro contato com a palavra de Deus, alguém pregando para nós, a gente escuta, olha, você é muito amado, Deus tem um propósito na sua vida. Só que a gente acha que o propósito, ele vai logo aparecer de bandeja para nós, todo feitinho, todo perfeito, idealizado, tudo já só para você assinar o projeto. É ou não é? Mas às vezes, querido, o caminho para se chegar àquele propósito
Às vezes ele é tortuoso. Mas o nosso Deus, ele endireita, não endireita? O nosso Deus, ele nos conduz a caminhos tortuosos. E ele nos faz andar a caminhos retos, justos. Glória a Deus. Então nós precisamos o quê? Como o leão que ruge para identificar o seu destino, nós, eu e você, precisamos identificar o nosso destino em Deus. E você só vai saber se você se deixar levar por esse Deus vivo e poderoso. Não é querer sair do caminho porque ele está difícil, porque está ruim, porque tem muita pedra, porque você mais chora do que se alegra. É entender que mesmo você andando, como nós louvamos aqui, o Senhor lhe restaurará a nossa sorte. E mesmo que eu vá andando com lágrimas, eu vou voltar colhendo os feixes. E as pessoas vão dizer grandes coisas, o Senhor tem feito por aquele povo. E nós vamos declarar, sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Quando nós entendemos e nós queremos viver, e não somente dizer que a palavra é linda, mas querer viver essa lindeza na minha vida, nós temos essa certeza, queridos, que nada pode tirar os meus pés de trilhar o caminho, por mais desafiador que seja, para chegar até o propósito de Deus, para que seja cumprido na minha vida, amém? Então, que você ruja. Você pode até, mas o que você quer dizer, Luana? Você quer que eu saia agora aqui, rugindo aí pela rua? Bom, se você quiser. Mas é rugir, sabe de que forma, queridos? É profetizar na sua vida. Sabe quando você acorda, eu imagino que você ora ao Senhor, agradecendo por mais um dia, entregando a sua vida. Mas se olha lá no espelho, sabe, você acorda muito bonito de manhã, não é? Parecendo um leão, com aquela juba maravilhosa, sim ou não? Até amarrei a minha juba para não assustar vocês hoje, que está suja. Mas se olha no espelho e diga, nossa, que coisa linda, ó. Não espere que ninguém vá ligar para você e dizer que você é bonito. Não espere o seu marido dizer que você é bonito, porque às vezes eles saem e eles não dizem que a gente é bonito. Não espere a sua esposa ir lá e dizer, nossa, que homem lindo. Mas diga você, profetize na sua vida. Profetize sobre a sua casa. Diga que a sua casa será uma casa de oração. Diga que a sua família, ainda que você não veja a sua família toda entregue ao altar do Senhor, mas diga que a sua família será do Senhor. Diga que o seu casamento será restaurado pelo Senhor. Diga que você será próspero no Senhor. Amém? Nós precisamos fazer essas declarações na nossa vida. Nós não precisamos somente esperar pelos outros. Nós precisamos ser profetas na nossa vida também. E entenda que a sua situação atual, que você está agora, eu não sei, mas muitos de nós estamos passando por situações difíceis nesse tempo. Mas o que nós podemos aprender aqui é que essa situação atual, ela não será o nosso destino final. O nosso destino está nas mãos do nosso Deus. Amém? Nós olhamos e nós não vemos como nós vamos sair dessa situação. Nós não sabemos como nós vamos resolver essa situação. Mas nós podemos descansar e saber que essa situação atual que eu estou passando, que você está passando, ela não é o destino final das nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. E esta situação, este destino final, o nosso Senhor Jesus, Ele já conquistou para todos nós, quando Ele morreu naquela cruz. Amém? Então aí,
O leão, ele também ruge para quê? Além de identificar o seu destino, para demarcar o seu território. Olha só, para demarcar o seu território. E isso aqui nos ensina a não trocar propósito por propostas. Não negocie o propósito de Deus na sua vida com propostas que muitas vezes elas vão parecer lícitas. Amém? Daniel, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu, ele demarcou o seu território. Ele não se contaminou com aquelas comidas que foram oferecidas ali a deuses. Ele se colocou extremamente íntegro. Ele não quis se contaminar. Sabe, ele continuava sendo o que ele era em qualquer lugar. Daniel, ele optou por isso. Ele quis isso. Ele não queria comer comidas sagradas. Então, não troque o que você mais quer por coisas momentâneas. Por coisas passageiras. Porque os momentos, eles vão passar, mas a vida, ela vai continuar. Então, entenda bem, não troque o seu propósito lindo, maravilhoso, um futuro abençoado com Deus, por propostas indecentes. Não troque um futuro com o Senhor, debaixo de um propósito de Deus sobre a sua vida, por vícios, por coisas do mundo, por relacionamentos ilícitos, por sexo fora do casamento. Não troque o propósito de Deus por nada e por ninguém que vai te afastar dos caminhos do Senhor. Você e eu precisamos ter isso em mente. Porque no começo parece maravilhoso, mas depois vem um gostinho amargo. Então não negocie o seu propósito. Ah, Luana, eu não sei qual é o meu propósito. Não importa, não negocie. Você sabe que Deus tem um propósito sobre a sua vida, na sua vida, para cumprir na sua vida. Então não negocie pela bandeja que o diabo vai trazer muitas vezes para mim e para você. Só para nos afastar da presença de Deus. Só para nos tirar do caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E o grande problema é esse. É que nós estamos trocando o propósito de Deus na nossa vida com os propósitos mundanos. Estamos, sabe por quê? Muitas das vezes nós achamos que isso não é agora para mim. Sabe, eu vou aproveitar mais um pouquinho aqui, porque eu ainda tenho uma vida longa. E eu posso depois servir a Deus, fazer, sabe, o que eu fazia antes, ou começar uma vida ministerial com o Senhor. Quanto mais jovem você vier e conhecer ao Senhor, melhor será para a sua vida. Estevão era jovem e foi um jovem extremamente usado pelo Senhor. Morreu vendo a glória de Deus. Amém, queridos? Então nós jovens, eu sou jovem, não pense que você só pode servir a Deus depois, quando você estiver lá para os 60, 70 anos. Não. Preste atenção nos seus namoros. Preste atenção com quem você bate papo no privado. Preste atenção quem você segue no Instagram, o que você olha no Facebook, o que você publica no Facebook. Preste atenção nisso. Sabe, às vezes as redes sociais, elas falam mais de nós, da nossa identidade, do que nós sabemos quem nós somos. O leão, ele não precisava que ninguém chegasse lá e dissesse para ele, leão, você nasceu, você foi criado para ser um animal extremamente corajoso, ousado, forte, que vai e luta. Preste atenção na sua vida, não só aqui dentro dessas 4 paredes que se chama a igreja do Senhor, mas o que você faz lá dentro do seu quarto, o que você faz quando está só você e o celular. Não negocie o propósito de Deus com propostas, com papo furado, aqui no WhatsApp, onde ninguém está vendo, pastor não está vendo, pastora não está vendo, meu líder não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, queridos. Não troque nada por isso.
Não vale a pena. Não negocie aquilo que Deus tem para a sua vida. Não jogue fora por achar que você é muito jovem. Ou também não jogue fora por você achar que você já fez demais e não precisa mais fazer, agora tem que descansar e os outros têm que fazer por você. Então não tem nada demais eu bater um papinho, eu jogar, sabe, um flerte com alguém, ou olhar outras coisas indecentes, imorais, pornografia. Se a gente fosse olhar, analisar as nossas redes sociais, o que ela mais tem? Besteira ou a palavra de Deus? Muitas pessoas só compartilham e publicam besteira. E nós não usamos essa ferramenta para a glória de Deus. Nós precisamos ser agente, ser igreja fora da igreja. Nas nossas redes sociais também. Mas sabe o que eu já analisei? Que às vezes a gente não posta a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a gente perde curtida. A gente perde curtida, amei. Eu já vi pessoas que têm que se colocar um ai lá no Facebook, é 200 e pouco, 300 e pouco curtida na hora. Mas eu já vi também essa mesma pessoa publicar uma passagem da Bíblia e ter menos de 10 curtidas e amei. E aí o que ela prefere? Colocar o que mais vai trazer curtida. Você sabia disso? Não negocie aquilo que Deus chamou você para fazer. Evangelize. Fale da palavra de Deus em tudo na sua vida. Não negocie o propósito do Senhor. Não vire as costas para Deus. Não haja como se você fosse duas pessoas ao mesmo tempo. Dentro da igreja você é glória a Deus, aleluia, e pula e louva e amém e chora, e lá fora dentro da sua casa você não tira um segundo para orar. Você não dobra seu joelho, você não se recolhe a um lugar. Ah, não tenho lugar, sabe, aqui na minha casa é um monte de gente todo tempo. Vai para o banheiro. Dificilmente você vai fazer o número 2 chamando um monte de gente. Então se tranque no banheiro e ore. Essa desculpa de dizer que não tem lugar apropriado, não tem tempo, é mentira. É mentira, porque todos os dias nós sabemos quem trabalha, acorda, toma café, toma banho, vai trabalhar. Sim ou não? Bate o ponto, vai lá e vê a cara do chefe, volta e come e toma água e respira e respira e respira. E por que para Deus nós não temos tempo? Nós precisamos ser como leão. Leão, ele é leão aonde ele estiver. Você e eu somos a noiva do Senhor aonde nós estivermos. Amém? Não mie, ruja. Glória a Deus por isso. Ainda tem mais. Quando você for tomar uma decisão, não olhe para aquela porta linda, maravilhosa, toda adornada. Olhe para onde ela vai levar você. Qual o destino que ela vai te levar? Preste atenção nisso. Para tudo na sua vida. Amém, queridos? O leão, como eu disse, ele é leão aonde ele estiver. Se ele estiver no meio de, vamos lá, de hiena, ele é leão. Se ele estiver no meio de lobos, ele é leão. E ele ainda volta liderando todos eles. Ele é leão aonde ele estiver, é inconfundível. Não tem como confundir esse animal. Você e eu da mesma forma. E Daniel e os seus amigos, eles foram exatamente isso. Sabe, o problema aqui é quem nós somos no ambiente que estamos. Quem é você e eu, fora da igreja? Quem nós somos? Nós somos como as outras pessoas? Ah, porque elas são maioria, então eu preciso me adequar a elas. Para que eu não seja excluída, para que elas não venham rir de mim como as hienas riram do leão. Seja você a diferença. Deus nos chamou, nos diz na sua palavra, que Ele nos chamou para ser a igualdade ou a diferença do mundo, no mundo. A diferença. Então, haja e reaja como tal. Sabe, às vezes você não vai precisar falar muito, mas o seu comportamento, ele vai falar por você.
A maioria aqui dos escravos, quando eles chegaram lá na Babilônia, eles se encantaram pela Babilônia. Sabe? Aqueles jardins lindos, maravilhosos, suspensos. Eles viram tantas coisas que eles não estavam acostumados, queridos. A maioria deles se desviaram, se contaminaram, se deixaram influenciar. E eles começaram a adorar os deuses que os babilônicos adoravam. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não. Eles escolheram ser os mesmos, independente do lugar e da situação que eles estavam. Eles não sabiam se Deus ia salvar eles ou não ali, sabe? Quando seria a data, não. Mas eles queriam continuar o quê? Ser fiel, servos, firmes no seu Deus vivo. E da mesma forma somos nós. Sabe, quando a gente para um pouquinho para ir olhar o Instagram e o nosso dedinho fica rodando, rodando, e a gente vê cada gente chique, cada gente bonita, e aí a gente vai olhando e vai querendo seguir aquela moda, né? A moda do amarra aqui, a moda não sei mais do que. A gente até usa, né, algumas coisas que dá para a gente usar. Mas, gente, a gente vai olhando tanto que a gente vai esquecendo qual é a nossa essência. Quando a gente vê, a gente está sendo influenciado, ao invés de influenciar. A gente está seguindo mais a moda, mais o que está na atualidade, em evidência, do que a gente está influenciando os outros com a palavra de Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes aquilo que você acha que não tem nada a ver, não tem nada a ver, cuidado. Veja se Jesus ele faria isso se estivesse no seu lugar. Veja se Jesus falaria isso se ele estivesse no seu lugar, na entrada. Amém? Então quem somos no ambiente que estamos? Existe aqui uma diferença, eu queria falar para você, sobre o leão e o camaleão. E ele tem muito a ver com isso, com relação de quem nós somos, para encerrar, tá bom? O camaleão, ele se molda conforme o ambiente que ele está. Ele muda de cor. E o leão, ele é leão aonde ele estiver, ele não muda, continua com a mesma tonalidade de pelo, com a mesma juba, ele não muda. O camaleão, ele tem um olhar 360, ou seja, ele olha para um lado e o outro ao mesmo tempo. O leão não, ele tem um foco, ele tem um destino. O camaleão, ele tem pouca audição. O leão não, ele ouve perfeitamente, ele ouve de longe. O camaleão, ele é pequeno e é uma presa fácil. O leão, ele é grande e é predador. O camaleão, ele tem uma língua rápida. E o leão, ele tem as garras rápidas. Muitas vezes nós falamos mais do que nós fazemos e agimos. O camaleão, ele tem a língua solta, muito rápida para falar. Mas o leão não. Sabe, tem essas características do leão que nós poderíamos observar e levar para a nossa vida. Porque o leão, ele nos ensina que nós devemos permanecer em Cristo, independente de onde nós estivermos. Como leão, nós devemos ter um foco, ter um destino, o nosso foco que é Jesus, e jamais perdê-lo de vista. Como leão, nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do nosso mestre, e nós podemos ouvir. Como leão, nós precisamos ser rápidos em agarrar as oportunidades, em fazer algo para Deus, em agir e reagir. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria ler para você aqui, que aqui na Bíblia, ela diz que tem alguém que é como o leão.
E nós sabemos que lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versos 8, ele diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele é como o leão, mas ele não é o leão. Aqui em Apocalipse, um artigo, ele define e nos diz quem é o leão. Apocalipse 5, versos 5 diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Do contrário do diabo, que é comparado como um leão, mas não é um leão, o nosso Senhor Jesus, ele é definido como o leão da tribo de Judá. Por isso que a mensagem que eu queria trazer para a sua vida hoje, para você guardar, queridos, é que você pode ser como leão, sim. Sabe por quê? Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então você pode rugir como o leão. Então, quando você estiver passando por essa situação, se você já está passando, lembre-se do leão e reaja. Os amigos de Daniel, eles não negaram a sua fé no seu Deus vivo. O que aconteceu? Eles não se curvaram diante da estátua e foram lançados numa fornalha de fogo ardente, sim ou não? Eles foram colocados lá, amarrados e lançados dentro da fornalha. Mas sabe, Deus ele não vai te tirar do fogo. Ele vai deixar você passar pelo fogo. Mas o fogo, ele vai te soltar. Ele vai soltar aquilo que está amarrando você. Por isso que Deus, ele nos deixa passar pela prova, para que nós sejamos provados e aprovados. Aqueles 3 homens, quando foram lançados ali dentro da fornalha, o próprio rei, Deus fez ele ver com seus próprios olhos. Escuta, nós não lançamos apenas 3 homens amarrados dentro da fornalha. E os outros disseram, sim, mas como que eu vejo 4 homens ali andando no meio do fogo sem que nenhum seja queimado? Esse é o nosso Deus vivo. Por isso, ruja diante das situações que você acha que é impossível. Aqui nesse cenário nós vemos que para Deus não há impossível. Deus ele age no seu limite. Aquilo que você olha, mas eu não aguento mais. Sabe, eu já entreguei tudo para Deus. Ei, escute, não deixe somente a responsabilidade no seu Deus. Levante-se você, reaja você. Deus ele não precisa de você para ganhar uma guerra, nós sabemos disso. Mas Deus ele quer usar você, para a sua família, para a sua casa, para o meio em que você vive. Por isso, queridos, nós não podemos somente ficar aqui achando que nós vamos sair de um culto e achar somente a palavra linda. Mas ela precisa ser viva na nossa vida. E quando ela vai ser viva? Quando vierem as ameaças, os chacais, quando vierem as hienas, o seu inimigo, você vai praticar a palavra viva na sua vida. Amém? Você sabe também o que aconteceu com o leão? E eu quero chamar já o Ministério de Louvor. Daniel, quando ele foi jogado naquela cova dos leões, todos pensavam que ele iria ser devorado. E quando foi no outro dia que o rei foi lá, chamou ele com uma voz triste. E disse assim, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel, enquanto todos estavam armando contra ele, Daniel ele ia para o seu quarto, com as janelas abertas ali para aquele salão, onde ele podia ser visto. Ele orava sem medo. Ele não negou a sua fé no seu Deus vivo. Ele permaneceu fazendo a mesma coisa que ele fazia. E sabe o que foi que aconteceu? Quando o rei o chamou, lá do fundo da cova,
um leão rugiu. E ele disse: ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, amados. O Senhor, Ele quer repetir essas histórias em nossas vidas. Ele não deixou aqui por acaso. Mas ao invés de você ficar na cama chorando, ao invés de você ficar paralisado pelo medo, ao invés de você já ter entregado os pontos do seu casamento, do seu trabalho, porque você está desempregado há tantos anos, ao invés de você entregar os pontos porque você está cometido de alguma enfermidade, uma doença, se apegue a Deus. Ore, ore. Enquanto o mundo estiver buscando o pecado, você ora e busca pela santidade do Senhor. Viva debaixo da palavra de Deus. Viva submetido à vontade de Deus sobre a sua vida. Amém?